Olá, você sabe o que é compostagem e o quanto ela contribui com o meio ambiente? Antes de explicar, gostaria de trazer uma pequena informação sobre resíduos orgânicos. A título de curiosidade, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam resíduos orgânicos no mundo. De acordo com a mais recente pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produz pelo menos 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos por ano. Porém, aproximadamente 1% desse volume tem seu devido tratamento. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, presente na Lei 12.305 de 2010, institui que a destinação ambiental adequada para estes resíduos inclui a sua reutilização, seja ela através da compostagem ou outros tipos de reaproveitamento energético, como o biogás. O lixo orgânico, quando jogado nos lixões e aterros, se torna um grande vilão, pois o mesmo acaba produzindo gás metano, que é um dos principais agentes intensificadores do efeito estufa. A sua produção se dá pelo fato destes resíduos estarem em condições anaeróbicas, condição essa propícia para a fermentação anaeróbica que se dá pela ausência do oxigênio. O lixo orgânico também atrai vetores de doenças, como barata, mosquitos, moscas e roedores. Porém, esses não são os únicos resultados obtidos ao se ter esse tipo de resíduo descartado de forma incorreta. O mesmo também produz chorume, que é um grande agente causador da poluição dos lençóis freáticos e contaminação de terras e rios. A grosso modo, a formação do chorume é o resultado da decomposição bacteriana da matéria orgânica, que se torna um líquido com característica espessa e escura. Bom, agora você já tem ciência sobre alguns riscos que esse tipo de resíduo pode propor ao meio ambiente, se não ter o seu devido tratamento. No início do vídeo, eu questionei se você sabia o que era compostagem e o quanto ela poderia contribuir com o meio ambiente. Então agora vamos ver uma das alternativas de tantas outras que nos permite tratá-los de forma correta. A compostagem é o processo de degradação controlada de resíduos orgânicos sob condições aeróbias, onde há o contato com oxigênio. Como produto resultante dessa decomposição, temos a formação de um material rico em matéria orgânica, no qual podemos utilizar como biofertilizante, e o chorume, que tem a mesma utilidade. E agora, Giovanni, o que precisa para produzir uma composteira que possa ser utilizada em casa? Para a produção da composteira doméstica, vamos precisar de 3 baldes de 15 kg. Geralmente encontra-se em padarias e lanchonetes, pois são recipientes onde são comercializados margarina. Por tratar-se de um material usado, normalmente não chega a ser mais que R$ 15. Observação: os 3 baldes devem conter as suas respectivas tampas. Uma faca, estilete ou furadeira para realizar furos no balde, onde servirão para ventilação e conexão entre os mesmos. Supondo que seja utilizada a faca, seu custo será zero, tendo em vista que será facilmente achado na cozinha. Uma torneira plástica, aquelas que se utilizam normalmente em jardim. Não precisa ser grande, essas torneiras custam em média R$ 9. A torneira servirá para a extração do chorume, que será depositado no terceiro balde. Uma base para que tudo possa ser feito acima da mesma. Pode ser utilizado livros velhos. Ao utilizar livros velhos, teremos o custo zero. E por último, um pedaço de rede ou tecido fino, para que seja adicionado entre o segundo e o terceiro balde. Supondo que já tenha esse material em casa, vamos determinar custo zero para o mesmo. Esse tecido tem como objetivo evitar que as minhocas caiam no chorume. Como manufaturar e montar? Os baldes 1 e 2 devem ser furados no fundo e na lateral, mais precisamente próximo à tampa. O balde 3 não necessitará ser furado, pois é lá que será depositado o chorume. Já nas tampas do balde 3 e 2, deve ser feito um corte circular no centro das tampas, com um raio de 7 cm. Será esses furos que interligarão os baldes. Não é necessário furar a tampa do primeiro balde. E por último, um furo com o diâmetro da torneira escolhida deve ser realizado no terceiro balde, com a distância da base de aproximadamente 10 cm. Lembrando que a torneira não precisa ser grande. Supondo que já tenha realizado os furos e cortes, vamos realizar a montagem. O balde 3
que não contém furos nas laterais, apenas na tampa, deve ficar acima da base escolhida e abaixo de todos os baldes, lembrando de colocar o seu pedaço de tecido na tampa. O balde 2 deve ser depositado acima do balde 3, o balde 1 acima do balde 2. Lembrando que a tampa do balde 1 não contém furo. Como usá-la? Na primeira camada da composteira, deve ser adicionado o resíduo orgânico, que seriam os seus restos de alimento, salientando que deve se manter uma proporção de 1/3 de matéria úmida orgânica, que é rica em nitrogênio, presente nos resíduos orgânicos, para 2/3 de matéria seca, rica em carbono, presente nas serragens, palha, folhas secas ou papel. Após a primeira camada, pode ser adicionado minhocas, que irão ajudar no processo de umificação. Uma espécie que tem uma reprodução acelerada são as minhocas californianas, poderão trazer mais benefícios e agilidade a esse processo. E de camada em camada, de resíduo orgânico e matéria rica em carbono, vamos enchendo o balde 1, que terá sua posição substituída pelo balde número 2, suprindo assim a necessidade de recipiente, enquanto aguarda a decomposição dos resíduos presentes no balde 1. Quando o primeiro balde estiver na segunda posição, deve-se aguardar aproximadamente 50 dias, para que se tenha uma matéria rica em nutrientes para as plantas. Detalhe: durante esse período, pode-se extrair o chorume a cada 15 dias. A matéria resultante do processo tem textura e cheiro semelhante à terra preta. Alguns tipos de resíduos que pode e não pode ser usado. É importante salientar que não é todo tipo de matéria orgânica que deve ser utilizado na compostagem. Algumas matérias como carnes, restos de óleo de fritura, alimentos gordurosos ou muito salgados têm uma degradação muito demorada e produzem mau cheiro, algo que não será conveniente, vindo de uma compostagem doméstica. Não deve ser utilizado grandes quantidades de casca de limão e laranja. Ou seja, pode, porém não muito. Uma grande quantidade de resíduos cítricos pode atrapalhar a realização do composto e interferir na qualidade do produto final. O ideal é que seja utilizado resíduos de frutas, legumes, verduras, borras, filtros de café, casca de ovos e sobra de comida, contando que não contenha nenhum dos resíduos indicados anteriormente. O que acontece dentro da composteira? A degradação é dividida em duas fases, onde a primeira normalmente ocorre a decomposição da matéria orgânica facilmente degradável, como por exemplo as proteínas, aminoácidos, lipídios e carboidratos presentes nos resíduos. Essas matérias são rapidamente decompostas em água, gás carbônico e nutrientes pelos micro-organismos. Essa ação faz com que seja liberado calor. A temperatura pode chegar a 40 graus Celsius nessa fase, e é a temperatura máxima a ser adquirida na composteira doméstica, tendo em vista que não trata-se de uma grande produção. Esta fase tem uma duração estimada de aproximadamente 15 dias, e é comum colocar sobre a matéria recém-adicionada uma camada equivalente a 2 vezes a sua quantidade de composto maduro, como foi informado anteriormente, visando manter o equilíbrio térmico e interno do material. É importante salientar que temperaturas acima de 75 graus indicam condições inadequadas e pode causar a produção de odores, devendo ser evitadas. Segunda fase. Esta é a última fase e é responsável pela maturação e umificação, onde celuloses e lignas são transformadas em substâncias úmicas, que seria o composto orgânico. Isso é realizado por pequenos animais do solo, como por exemplo as minhocas. Essa será a fase onde haverá diminuição da atividade microbiana e o decrescimento gradativo da temperatura, apresentada na primeira fase, que por sua vez se estabilizará na média de 14 graus Celsius, mostrando que está na sua fase de maturação, onde é caracterizada pela queda gradativa da sua temperatura. Após 50 dias em média, o composto orgânico apresentará coloração escura, que terá textura e cheiro semelhantes à terra preta. Caso nesse período informado as características escritas não sejam encontradas, deve-se aguardar mais alguns dias e revisar os seus métodos e resíduos utilizados. Bom, então fica entendido dois subprodutos derivados da compostagem, que são o chorume e o adubo orgânico. Você deve estar confuso. Afinal, anteriormente foi dito que o chorume é nocivo ao meio ambiente.
Isso acontece porque quando os resíduos orgânicos são descartados em aterros, vão junto com outras matérias tóxicas, como por exemplo, pilhas e baterias. Com isso, acaba produzindo chorume. Porém, é um chorume tóxico, pois contém essas substâncias. Já o chorume da composteira é o resultado da decomposição de matéria orgânica pura. Por isso, ele não é tóxico e pode ser utilizado como fertilizante de solo e pesticida. Detalhe: mesmo não sendo tóxico, esse chorume deve ser diluído em uma proporção de 1:15, ou seja, a cada medida de chorume deve ser adicionado 15 medidas de água. Isso visa enfraquecer o chorume, que quando sai da composteira sai altamente concentrado e pode afetar alguns tipos de planta. Alguns benefícios da compostagem. Dentre elas está ajudar o meio ambiente, já que estaremos tratando os resíduos orgânicos e evitando gastos na logística dos resíduos até os aterros. Reduzir a emissão de gás metano na atmosfera, pelo menos o que se diz correspondente a esse tipo de resíduo. Contornar a contaminação dos solos, lençóis freáticos e rios. Reduzir o descarte em aterros e lixões, realizando seu reaproveitamento. Economia e renda, tendo em vista que esse composto pode ser facilmente vendido. E o seu custo de produção não é alto, afinal você está reutilizando algo que seria jogado fora. Então, visando os principais benefícios, a compostagem é uma das melhores formas de tratamento deste resíduo em questão, sendo muito favorável ao meio ambiente.